E tá simplesmente lotado. Tá meio que atrapalhando, né? O pessoal tirar foto. Passa na Rua das Flores. Muito normal essas motos, né? Quase pisa. No meio da calçada, oxi, vale muito mais a pena você vir pra debaixo da sombra, sentar e descansar, não é? Quando sempre, gente, olha o tamanho desse copo. A minha cabeça. Gente, e Uai, aqui aqui passa passa carro. Tô passado. Sobe. Boa tarde. Ah. E essa é a estação de São Bento. Hoje é um domingo, tá bastante cheio até, mas acho que a maioria, tipo, é turista. Pelo que a gente tá ouvindo, tipo, o pessoal fala mais inglês ou francês e tal. Sai comboio para Braga, Guimarães, Marcos de Canaveses, para esses destinos assim mais próximo, né, aqui do porto. Se você quiser pegar um trem, no caso, né, e para tipo Lisboa, um lugar assim mais distante, tem que ser a estação de Campanhã, Porto Campanhã. E aí você vai no letreiro ali, olha, né, qual é a plataforma que você tem que ir, e depois é só entrar. Não tem catraca, não tem nenhuma barreira, você entra, depois alguém vem, tipo, conferir o seu ticket, depois a gente vai mostrar como é que compra o ticket. Você entra, alguém vem conferir o seu ticket, o seu bilhete, sua passagem e pronto. Mas se você não tiver o bilhete, você vai pagar uma multa. Depois você vem. Ah, cheguei no meu comboio, tá assim, tá fechado. O que é que eu faço? Vai ali Fazer o teste pra ver se abre. e entra. E depois ele vai sair na hora que você tem que sair. E o comboio vazio, olha lá. Tá E vazio. pronto. Esperar o horário, geralmente ele vai estar ali já esperando a hora. A estação é bem bonita, foi construída em 1910, mas assim, é bem bonita, né? Esses trens são regionais, não vai para longa distância, por isso que eles são assim. E agora, daqui a pouco a gente vai mostrar o cartão postal daqui da estação. As maquininhas de comprar. E aqui tá os painéis, por exemplo. Do lado direito vai para Guimarães, do lado esquerdo vai para Marco de Canaveses. Tem aí os horários, 12h30, 12h20. E na hora que você for, você vai e entra no trem. Aperta no botão, como a gente mostrou, e já está. A quantidade Bem de sinalizado. gente aqui. É um domingo, Meio-dia quase. E tá simplesmente lotado. Vai mostrar aqui as partidas e as chegadas. Parece mesmo um telão de aeroporto, porque é bem grande e muito bonito também. Olha o tempo. gente, é lindo. Se você, tipo, não tiver muito tempo, tiver que sair do comboio só pra olhar esses azulejos, eu acho que eu faria isso. Eu viria pra aqui e vinha olhar, porque pra mim vale a pena. Tem ali, olha, os walk-tour, né, que é o pessoal com guia turístico. Você olha pra um lado e só gente tirando foto, olha pro outro e gente tirando foto, porque realmente é muito, 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 muito bonito. É muito bonito. A estação, ela tem aproximadamente 20 mil azulejos, todos pintados à mão. Esses azulejos representam um pedaço da história de Portugal, não só do Porto. Deixa eu mostrar. E parece que foi construída. Assim, antes aqui seria um mosteiro de São Bento. E a estação ela foi construída depois desse mosteiro. Então por isso que leva o nome de São Bento. Ah, arrasou. Aqui dentro da estação mesmo você consegue fazer troca de dinheiro em espécie, tem um câmbio aqui. E aqui você consegue vai passar um dia aqui, por exemplo, 24 horas no porto, vem aqui, aluga um locker por um tempo e deixa aí as mochilas. E depois? Vale mais a pena você passear, tipo, sem mochila nem peso nas costas, porque é menos estresse, né? Fora que aqui é muita ladeira, né? Então vamos estar com a mochila nas costas. Também. Agora a gente está no mês de junho, tá? É um mês quente. E por mais que às vezes a gente pense, né, que a Europa é frio, mas agora no mês de junho é bem quente. Então você está com a mochila nas costas,
no calor. É complicado. Ainda subindo ladeira, descendo. Olha, desse lado também tem outros azulejos. Eu acho que esses aqui não é pintado à mão, não tenho certeza. Talvez seja, né? Lá em cima. São pintados Todos, né? Pronto. Tinha ali um relógio que está com a hora correta, agora são 5 para meio-dia. Gente, é muito, muito riqueza de detalhes. É uma coisa impressionante. Eu acho que se eu vier aqui umas 10 vezes, as 10 vezes eu vou ficar impressionado, porque realmente é uma coisa muito, muito, muito linda. Gente, cadê meu marido? Ele procurando, menino. Hã? E ele procurando. Ah, tá lá fora. Vamos lá ver junto com a gente o que é que dá pra fazer. A gente quer comer. Vamos comer uma francesinha. Vamos ver onde é que a gente vai comer a francesinha. Vamos tomar uma cervejinha. Fugiu de mim não, viu? E, gente, um domingo. A quantidade de gente que tá aqui. Estamos também agora na autoestação, né, onde tem começam as férias do pessoal daqui da Europa e tal, o famoso verão europeu. E aí todo mundo quer o quê? Aproveitar, né? Porque quando chega outubro, vai todo mundo se enclausurar dentro de casa por causa da chuva e do frio. Aí de junho a setembro, de maio a setembro, já tá todo mundo na... Aí é um walk-tour. Os tuk-tuks. Se você quiser, você pode pagar um tuk-tuk, né? Que é para mostrar a cidade. Ó, vale muito a pena, viu? Nossa mãe que disse. Vale a pena porque você não fica andando, subindo. Que aqui, tanto Porto quanto Lisboa, é muita subida, né? E aí, se você quiser, você paga e vai, tipo, aqueles carrinhos da Índia, né? O tuk-tuk. Vai fazer uma volta pela maioria dos pontos turísticos aqui da cidade. Você não vai comer nada por enquanto, vai só mostrar aqui rapidinho, se você quiser, tiver com fome, quiser comer alguma coisa. Muito provavelmente deve ter comidas típicas por aqui por dentro e também comidas, tipo, normais, né? Hambúrguer, batata frita, cerveja. Cheio de opções de restaurantes, é bem do lado da Estação São Bento. Saiu da estação, virou à esquerda, já está aqui. Toma. Tem que esperar aqui agora. E a gente vai agora na Torre dos Clérigos. É bem pertinho daqui, da estação. Se você quiser pegar um metrô para ir para algum lugar, você sai aqui da estação, que aqui é a entrada. Tem o metrô aqui à frente, logo. Ali o pessoal subindo a escada rolante e tal. Desce ali e já vai pro metrô. Ou se você quiser já dar uma passeada por aqui, basicamente, na minha opinião, o Porto em si já é um turismo, né? Você sai daqui, você já começa a andar, você já tá, tipo, turistando. Se você não quiser fazer alguma coisa específica e tal, é só você sair andando e já está. Hoje tá um dia quente, mais ou menos assim, mas quando tá na sombra tá agradável, tá fazendo agora 23 graus. Algumas pessoas estão na rua com a camisa da seleção, mas não muito. Olha, tá ali o Cristiano Ronaldo. Não tá nenhum dia muito quente, eu pensei que estaria mais quente. Mas não é aqueles dias insuportáveis, não. Hoje tá um dia que dá pra turistar tranquilo. Dá pra turistar, né? Até a Torre dos Clérigos são 8 minutos caminhando. A gente nem tava esperando e já saímos em um outro ponto turístico, que é a Câmara Municipal do Porto. Como é o nome dessa coisa? É a prefeitura? É, tipo uma prefeitura, mas eu quero saber o nome dessa avenida. Avenida dos Aliados. Ah, dos Aliados. É isso. Mas é mais pra cima, não é? Ou já não, é aqui, é porque tem um né? palco ali na frente. Geralmente isso aqui o pessoal vai ali pra frente e tira foto. Como teve o São João aqui do Porto, aí tem um palco ali e tá meio que atrapalhando, né? O pessoal tirar foto e tal. Teve festa até ontem, eu acho. São João foi dia 23, teve a semana toda de festa, com alguns shows. Sim. E tal. Prepare o pé, porque o Porto, eu acho que Portugal inteiro é assim, mas o Porto, o centro do Porto em si, é muita ladeira. Muita subida, muita descida. Então, sapatinho Confortáveis. confortável. E perna pra quem te quer, sebo nas canelas. Você olha pra um lugar, tipo, aqui tá reformando.
lindo. Também o que é o Porto sem reformas, né? Tá sempre Sempre tendo uma reforma. construção. Ali é a igreja que pertence à Torre dos Clérigos e logo mais ali em cima tá a torre. Pombo. Mais tarde a gente mostra. Aqui Ali é eu a acho que Torre passa dos um bonde, Clérigos, né? passa um bondinho aqui. 100% dos ônibus aqui são elétricos. A gente tava querendo ir almoçar num lugar chamado Café Santiago. Gente, tô ofegante, viu? Já cansei. Preciso treinar. Tava querendo almoçar no Café Santiago, mas aqui a gente teve muitas recomendações pra comer francesinha lá. Só que, se eu não me engano, não está fechado. Eu vou pesquisar direitinho se está fechado. Esses trilhos aqui, será que passa Bonde, eu acho. bondinho? Que eles chamam de elétrico. Mas sem sinalização, será? Porque Eu ele acho- passa devagarinho, né? Eu acho. Mais uma lojinha de souvenirs ali. Gente, sem lembrancinha você não vai ficar. Sem souvenirs você não vai ficar. Sim, voltando ao assunto, eu acho que está fechada. Fechado o café que a gente queria comer a francesinha, né? Que tanto recomendaram. Eu Mas vou a gente confirmar. Qualquer coisa, se a gente não conseguir, né? Você vai procurar outro. Aí tu Vamos fazer procura tipo uma coisa bem aleatória, né? Vamos abrir aqui francesinha perto de mim. E vamos embora. Olha, 1, 2, 3 lojinhas de souvenirs seguidas uma da outra. Agora me diga se você vai voltar sem uma lembrancinha. 4 ou 5. Ui, a rua toda. É pra dar e vender, gente. Lá em cima é o que, Jesus? É a torre. Vende muitas essas coisas com os azulejos portugueses, né, gente? É o símbolo, pra mim, é o símbolo de Portugal. Eu, quando não tinha assim, muitas informações sobre Portugal, que alguém me falava Portugal, na minha cabeça vinha os azulejos. Né, amor? É sim. Os azulejos portugueses. Sim, Tá sim. ali o bondinho, Ah, tem mesmo o bondinho, olha. Ali em cima. Vamos Gente, aqui pesquisar. a Torre dos Clérigos, ela funcionava como ponto de referência, né? E como um farol para orientar os barcos no Rio Douro. A torre, ela possui 75 metros de altura, 240 degraus. Ou seja, um pouquinho de degrau, né? Um pouquinho de escada, meus amores. Pode pra subir você. se quiser? Pode subir. Inclusive, a vista lá em cima dizem que é uma das mais bonitas aqui do Porto. Os valores aqui são 10 euros para adulto, estudantes pagam 5, e jovens, né, de 11 a 18 anos, e abaixo de 10 anos é grátis, gratuito. E aí, gente, vocês têm coragem de subir quantos degraus? 240 degraus. 240 degraus. Ó, e o bondinho sai daqui. Foi Ou seja, pra lá. mas funciona, Funciona, realmente tinha funciona. gente dentro. E agora daqui, você consegue ir para a livraria Lelo também pertinho. Nós vamos passar lá para mostrar a fachada, se tem muita gente ou não. O que é que você acha que como é que vai estar lá? Ah, sempre muito lotado, né? Você acha que vai estar Pelo lotado? que eu pesquisei também, todos os dias, todos os horários, sempre muito cheio. Como esperado. Lotado, até rimou. Como esperado, lotado. É uma das livrarias mais antigas daqui de Portugal. Tá ali, Lelo e Irmão. Foi fundada por Lelo e o Irmão. Essa fila aqui é a fila para entrar na livraria, ou seja, já com o ticket comprado. Então, mesmo você comprando online, Ainda vai enfrentar uma fila. ainda enfrentou uma filinha, né? E aí, curiosidades, né, de forma geral. Dizem que a esqueci como é o nome dela, J.K. Rowling, que eu esqueci o nome dela, diz que ela se inspirou nessa livraria, que ela morou aqui em Portugal, para poder gravar Harry Potter, né, descrever a biblioteca de Harry Potter. Umas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Não sabemos se é a verdade gente ou se não é. prefere acreditar que sim. A gente não vai entrar, mas para quem quiser, tá aqui. Vou pesquisar aqui agora o preço do bilhete. Eu acho que é 10 euros convertidos para comprar lá dentro. Isso mesmo.
são 10 euros e você pode converter em uma compra de um livro. Não faço ideia de quanto é um livro lá dentro, mas se você comprar um livro de 15 euros, você vai pagar só 5 pelo menos. A gente viu alguns vídeos aí dentro, é muito, muito, muito cheio. Muito, muito, muito cheio lá dentro, né, amor? É. E aí, é isso, pra quem quiser vir. Quem quiser vir só dar uma olhada aqui na porta, já vale a pena. Tá ali do lado da Torre dos Clérigos. Quem quiser entrar, pode ficar à vontade. A gente veio só aqui dar uma olhadinha na porta e vamos ver o que é que dá pra fazer. Gente, e é uma coisa assim, é bonito, mas é impressionante que é um dos pontos turísticos mais visitados daqui do Porto. Realmente as pessoas têm uma memória afetiva por Harry Potter, né? E quer vir para aqui para poder ver a livraria e tal, mas é impressionante porque é uma das coisas que esgota assim mais rápido. Não é um museu, não é nada, é ali. Então, se você tipo é um amante de Harry Potter, gosta e tal e quer visitar, compre com antecedência, senão vai chegar aqui e vai levar com a porta na cara. Agora a gente vai comprar uma água, comprar uma aguinha. Vamos falar português, né? Mas já aconteceu da gente ter que falar, tipo, inglês dentro dessas lojas, porque, tipo, os vendedores não falavam português. Porque tá na área turística, né? Aqui, então, muito fácil de chegar alguém falando inglês sempre. Your big signs up there and that's where I enter. Ou seja, confirma o que eu acabei de dizer. Botar. Você tem... Compramos a água. €1 cada água. Assim. You put a phone, no? E aí, barato ou caro? €1. Eu acho ok. Ok, pra turismo e tal, tá bem gelada. R$6. Uma aguinha de 500 ml. Eu acho um preço ok, €1. Direita E... ou direita? É, direita. Graças a Deus não tá Muito calor, né? um calor de rachar. Tá um ventinho até friozinho. Frio não, né? Um vento Fresco. fresco. Na sombra. No sol tá calor. Pina colada, pra quem gosta. Pra quem gosta. Agora já aqui, de novo, a gente foi comprar água, né? Estamos aqui passando pela frente da livraria Lelo. Tem um banheiro aqui, não está muito cheiroso. Mas o que esperar de um banheiro químico, né? Gente, saiu da livraria Lelo. Virou à direita. Depois, vira à esquerda novamente. Não, vira à esquerda sem ser novamente, né? Vira à esquerda e tá ali a igreja dos Carmelitas. Se você vier de carro, tem um estacionamento aqui subterrâneo, que é uma outra curiosidade, né, amor, daqui de Portugal. Explica aí. Aqui em Portugal, como acho que na maioria da Europa, né? Mas não vou falar do Brasil, mas lá Especificamente, em Aracaju eu não vejo muito, estacionamento subterrâneo. E aqui praticamente todo o estacionamento é subterrâneo. Óbvio que tem estacionamento assim na rua, mas para poupar espaço tem como fazer embaixo do chão, por que não? Yes. Né? tá aqui, Então, ó, mais uma curiosidade. igreja com azulejos. Igreja do Carmo essa, e ao lado a igreja dos Carmelitas ou das Carmelitas. Eu digo dos Carmelitas porque é a igreja da Ordem dos Carmelitas, mas enfim, são duas igrejas que foram construídas uma ao lado da outra. Uma era dos frades e a outra era das freiras. Vamos atravessar aqui. Era dos frades e a outra era das freiras. E aí, como antigamente tem essa questão do convento e tal, que um era um mosteiro, o outro era um convento, não podia ficar misturado, construíram uma do Carmo, que era para os homens, e a dos Carmelitas para as mulheres. A do Carmo foi construída depois e a do Carmelita foi construída primeiro. Tá aqui. Elas parecem a mesma igreja, mas não é a mesma igreja. São duas igrejas diferentes. A maior curiosidade, na minha opinião, daqui é que tem uma casa ali no meio. Essa coisinha aí é uma casa. Esse vão aí no meio é uma casa, porque antigamente tinha uma lei que proibia uma igreja ser construída do lado com parede, né? Uma parede encostada na outra. E já morou gente aí.
Dentro dessa casa? Sim. Hoje em dia não mora mais ninguém, não é habitada, mas já foi habitada. E aí você paga o bilhete para entrar em uma. Olha, Um é free. E a outra que você entra na casa, você paga para poder entrar na igreja. Agora é incrível, né? Como antigamente eles já tinham esse dom, né? De fazer... Essas fachadas, essas coisas assim, essas esculturas, né? Essas Tipo, esculturas, tudo sim. esculpido, não sei se era mão, acho que era mão. Demoravam tipo anos para construir, mas realmente é muito bonito cheio de assim, os detalhes. né? Tipo, e a maioria das igrejas que são assim. Só para mostrar de novo onde é que a gente está. Aqui é as igrejas, ali à direita é a livraria Lelo. Você pode vir ou por aqui direto, ou dar a volta também à Torre dos Clérigos ali atrás. Tudo pertinho uma coisa da outra. Você vir aqui num dia, consegue fazer tudo a pé, a partir dali da estação de São Bento, não precisa gastar dinheiro com transporte nem nada. Ali passando um ônibus e o transporte público aqui é tudo integrado, né? O ônibus, o metrô e às vezes o trem. Só que, um exemplo, se você entrar num ônibus, você vai pagar o bilhete normal, uma passagem. E se você comprar um cartão do metrô, você consegue andar com o mesmo bilhete no metrô e consegue andar com o mesmo bilhete no ônibus. Então, é mais vantajoso você ir no metrô e comprar um cartãozinho, colocar uma passagem e andar e pegar o ônibus, né, de acordo com a zona que você vai. Se é mais perto, se é mais longe, do que você ir lá e pagar uma passagem, que se eu não me engano é R$ 2,50. E A passagem única do ônibus. Você só consegue andar naquele ônibus. Naquele ônibus, depois desceu, acabou. E se você comprar o cartão, você vai conseguir dentro de um tempo andar em mais de um ônibus e ainda vai pagar mais barato, porque você vai pagar o cartão e mais a passagem. Agora, uma coisa que é interessante, né? Cada ponto, em cada esquina que a gente cruze, existem esses tuk-tuks. Eu não sei mais ou menos o valor, né? Ou algo do tipo. Se vale a pena, né? Mas acho que para a experiência de um turista, tudo é válido. Eu acho que vale. Se você tiver só um dia, eu acho que não. Mas se você tiver tipo mais dias e tiver com dinheiro, eu acho que não é um dinheiro jogado fora não, acho tranquilo. E aqui sempre cafezinhos e o pessoal comendo do lado de fora. Onde você vai ter um café, tem mais fechado, mas eu acredito que ontem devia estar lotado isso aqui. Rapaz, engraçado também é o pessoal, né? Que vem para debaixo do sol tomar um sol. Realmente, o verão ele é muito bem vivido aqui. É. Acho que devido à maior parte do ano ser frio e chuva. Não digo a maior parte do ano, mas eu acho assim que é grande parte, porque mais ou menos o verão aqui, a parte mesmo que tipo você consegue caminhar sem precisar de roupa de frio e essas coisas, mas acho que começa em maio. Sim. Porque em abril... Ainda você usa um casaco, Abril, né? chuvas mil, né? Que diz, sei lá. Águas mil. Uhum. O ditado, pois aqui bem funciona. A partir de maio você já consegue andar assim livremente, né? À noite talvez você vai precisar de um casaco. De um casaquinho, pois é. Mas Ó. nada assim muito diferente do Brasil, eu acho. O que é que você aqui ia uma bacalhau à Braga ou francesinha, em inglês, claro. Será que é pra turista, gente, isso? Nem em português está escrito. Assim, muita coisa que a gente escuta também, né? Não vão em restaurantes muito famosos e tal, porque é pegar turista. Não sei se é pegar turista. Mas Ou se às não. vezes você quer ser um turista, quer ser pego, não pega turista, né? Não pega gente? Às vezes turista, você só também é quer ser normal, turista. gente. Pelo amor de Deus. Se você é um turista, você não é um local. Fica aí Mas é porque assim... Fica aí o abismo, né? Fica aí o questionamento. Porque assim, pra mim, ó, uma coisa que eu odeio é gastar meu dinheiro com comida ruim. Pronto, eu gosto da experiência de comer, né? De gastar o dinheiro, a experiência de comer. Às vezes uma bela vista, uma coisa assim. Mas, né, quando a comida é ruim, acho que não... É uma decepção, né? É uma decepção, então... Não sei, vai aí de vocês, né? Quando vocês vierem, vocês veem. Vocês gostam de ser pego no pega turista ou vocês gostam de parecer um local? Fica aí o questionamento. Eu acho que depende do dia. Às vezes você quer, tipo, eu quero comer como os locais. Hoje eu só quero ser um turista e pronto, não tem nenhum problema com isso. E assim vai.
aqui tem mais um parque que você pode ficar numa sombra aqui durante... Olha, vale muito mais a pena você vir para debaixo da sombra, sentar e descansar, não é? A mulher ali no Gente, no é sol, verdade, viu? Eles gostam muito de do sol. sol. Muito do sol. A gente que, pelo menos eu e Vitor, a gente é do Nordeste, a gente já é acostumado a ter sol sempre. Detalhe, o sol que a gente tem lá, que é durante o ano inteiro, no verão é mais forte, obviamente, no inverno mais tranquilo, mas a gente tem sempre vento. Tipo hoje, tá um clima com vento. Esse é o nosso clima lá. E aqui, quando é um dia escaldante, é um dia escaldante mesmo, assim, muito, 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 muito quente e sem vento. E o povo fica no sol, tipo, aproveitando, curtindo aquele momento mesmo, dizendo que, meu Deus, eu tô curtindo o verão. Aqui tem uns bares que eles chamam de café ou adegas, e à noite isso aqui é cheio, lotado de jovens e tal. Fica tudo cheio aqui a rua. Passa na Rua das Flores. Muito normal essas motos, né? Quase pisa. No meio da calçada, oxe, espaço desse tamanho. Então vamos lá, nos aliados. Gente, vamos a pé. Tudo a pé. Ó, eu acho que vale a pena fazer todo o roteiro a pé. Porque o seguinte, assim que chegamos aqui em Portugal, foi a primeira vez que eu andei de metrô. Então pra mim já foi um uau, né? Olha o bondinho. Bondinho passando. Passa Alegre. Depois vamos Eu lá quero dar no uma bondinho volta. desse. Depois a gente vê como é que anda. Se tem que ser dinheiro, né? Provavelmente vai ter que ser dinheiro tipo vivo, dinheiro em espécie. Então, pra mim é uma coisa, tipo, era uma coisa nova. Eu acho que vale a pena, sim, você experimentar os transportes públicos daqui, principalmente porque eu acho que funciona. Ônibus já é mais difícil. Ônibus é igual lá, né? Tipo, atrasa. Às vezes passa no horário, às vezes atrasa, mas... Não tem como controlar, né, gente? o trânsito, então... Mas o transporte daqui do Porto funciona meio que super isso. bem. Se você não estiver hospedado por aqui pelo centro, for se Malha hospedar, Ortigão. tipo, mais afastado, pode ficar tranquilo que funciona bem. Tem ônibus e metrô até tarde, tem 1 da manhã, mais ou menos. De madrugada, às vezes, dependendo do lugar que você esteja, vai ter até ônibus, aquele de Corujão. E se você também não conseguir hospedagem por aqui, você pode se hospedar tipo em Braga, em Guimarães, que também você vai conseguir um transporte. Vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você consegue passear aqui no Porto tranquilamente e também passear em Braga, Guimarães, que são cidades também turísticas. O que a gente viu muito é o pessoal fazendo, principalmente agora, quando você passa em cidades mais... Não é mais afastada, né? Mas não é o Porto em si. São pessoas falando outras línguas e tudo mais. Sim. Como uma cidade em específico não tem muito turismo, né? Muita coisa para se ver, acho que eles se hospedam nessas cidades vizinhas, porque é mais barato, querendo ou não. Sim. E aproveitam para pegar, tipo, transporte público, vão muitas vezes de trem e vêm para cá pro Porto, porque em 40 minutos, de todas as cidades assim ao redor, no máximo 1 hora você vai levar para estar aqui dentro no centro do Porto. E se acontecer, por exemplo, vim para aqui pro Porto, vou voltar muito tarde, não tenho transporte, você vai pedir um Uber, vai pagar um pouco mais caro, tipo 30, 40 euros, mas vai ser só aquele dia, né? Aí você pensa, só tem um dia, minha viagem está corrida, só tem um dia para ir no Porto, vale a pena? Vale. Pode gastar esse dia para vir aqui e você vai conseguir ver muita, muita coisa. As coisas que a gente está mostrando que são coisas óbvias de turismo? São, mas é um dia. Então, é um dia que você vai conseguir e se for um dia de verão vai conseguir fazer muitas mais coisas, porque nós chegamos por volta de meio-dia ali na estação de São Bento e já conseguimos ver um monte de coisa que são considerados pontos turísticos. Gente, para mim, estar aqui é um ponto turístico, porque olha a arquitetura disso, a construção, como é bonita as coisas aqui. Aí ali do outro lado da rua tem o McDonald's Imperial, que já foi considerado algumas vezes, não sei se ainda é, o McDonald's mais bonito do mundo. Esse ali é Dom Pedro IV, aqui em Portugal. É o quarto. E pra gente no Brasil, é a mesma pessoa, pra gente no Brasil é o Dom Pedro I. Então, por isso que se chama McDonald's Imperial, por conta que é do imperador, né?
que tem essa parte aqui do Imperador, aqui é a Avenida dos Aliados, de novo, como já falei. Tá ali a Câmara Municipal, que pra gente seria a Prefeitura, apesar da gente também ter Câmara Municipal no Brasil, mas representa tipo uma Prefeitura. Esse aqui é o McDonald's Imperial, considerado um dos mais bonitos do mundo, ou o mais bonito do mundo, né? Sempre também muito cheio. Esses aqui, as opções de sanduíche. Olha, ainda tem uns que já acabaram. Tem tipo estilos, as coisas daqui do Porto, ó. Prego, bifana, prego com ovo. Mas as opções aqui de sanduíche, tipo, alguns tem no Brasil também, né? Iguais. Outros realmente são mais ao modelo deles. Aí aqui você desce, tem os banheiros e mais lugar pra você comer. Gente, é lindo. Tudo muito lindo. Tudo muito lindo. Pra quem quiser comer aqui fora, também come aqui fora. Também tem mesas. Tô com pressa, tô com pouco dinheiro. Vou ali rapidinho comer no McDonald's. É acessível, tranquilo. Famosa Rua das Flores. Saindo daqui da estação mesmo, ali a estação São Bento. Logo em seguida já é Rua das Flores, com muitos restaurantes. E vamos dar uma voltinha por aqui. A gente nunca veio aqui nessa rua, primeira vez. E vamos ver aqui o que é que tem. Tá um dia assim, tá cheio, mas ao mesmo tempo tá um dia bem calmo, na minha opinião, assim. Não tô achando muito lotado por ser junho, mas tá um dia tranquilo, dá pra você passear tranquilamente. Guardar bagagem ali, pode ser que seja mais barato. Mas a gente dá preferência a lugares que self-service, que a gente consegue guardar nós mesmos. São 24 horas. Exato. Enquanto quando a gente vai para falar com alguém, algum atendente e tal, obviamente, fica mais caro, né? Primeiro é mais caro e segundo, tem horário para você ir buscar suas coisas. Exato. E às vezes a gente simplesmente só quer deixar lá sem se preocupar muito, né? Com o horário. Com o horário. Às vezes a gente, por exemplo, chega num lugar e vamos ficar ali aquele dia e temos que fazer check-in no lugar que a gente vai se hospedar às 4. Mas a gente não quer ir às 4, a gente quer ir às meia-noite, 10, 11 horas. E aí a gente deixa ali sem estar preocupado, né? Deixa ali sem muita preocupação. Enquanto se tiver pessoas, número 1, como o Vitor disse, vai ficar mais caro. Número 2, vai ter horário, geralmente às 8. Então, às 8 se tiver no verão, né? Se for no inverno, mais cedo. O engraçado ali dessa lojinha, tu meio que põe aqui o teu olho e eles fazem bijuterias, pingentes e tal com a sua íris. Assim, eu tenho um pouco de medo, né? Porque a íris, não sei, mas no futuro, acho que você pode fazer tudo com ela, né? Eu acho ela, que vai ser a sua última identificação biométrica. Vai ser tipo a íris. Depois quando, vamos supor, eu tô dando minha opinião, sem pesquisar nada, né? Tipo, o Face já com um pouco dos olhos, digital, mas tipo, primeiro começou o digital, já não era tão seguro. Aí foi para o Face. Eu acho que agora, depois que for para íris, acabou. Depois quando conseguirem, tipo, burlar essa coisa da íris, não vai ter mais nada. E agora eu vou procurar algum lugar para comprar uma cerveja. Porque, gente, eu disse que não tá muito calor, mas no sol dá logo uma sede. Acho que vamos comer um, né, amor? Um bolinho de Com bacalhau. uma cervejona. Vamos lá. Uma cerveja. Boa tarde. Gostei desse espaço, né? Um luxo. Do nada, por isso que eu digo, olhe pro lado. Porque tava querendo uma cerveja, a gente não quer, tipo, almoçar, né? A gente quer um petisco. E aí, agora. A minha colega. Ok. Estãozinho aqui, só tem que dar a minha Tá, obrigado. Como que será que é feita a massa desse aqui, hein? Tem um negocinho verde, só me vem coentro na cabeça. Eu chuto que é cebolinha. Eu chuto cebolinha. É verdade. Agora, olha o tamanho da cerveja. O tamanho da cerveja de 1 litro.
copinho gelado. Que a gente sente falta, né? É que tu gosta bastante quando vem um copo bem assim gelado. Copinho gelado. Ui, eu vou derramar essa cerveja se eu for levar. Não vai não, menino. Vai dar tudo certo. Sei pelo elevador por causa do tamanho da cerveja. Vou botar assim no meio. Ah, é? Essa cerveja grande. Puta, moça. Ai, o fundo do copo é a boca da garrafa. É logo já pra sair daqui, sim. É? São quantos ml? 600? Deu não como? 600. A minha não tinha nada aqui. 0, 0, 0. Obrigado. Obrigado. Meu Deus, como... Consegue andar? Eu acho que consigo. Ah, é leve. Eu pensei que era mais pesado. Obrigado. Já, Já. né? Jesus, eu tô aqui, olha. Me tremendo. Ai, cadê as mesas, gente? Ali Tá na lá, frente. né? Que susto. Ainda alugamos o galpão. Só pra gente. Tem um Pronto. piano, mais mesinhas por aqui. Gente, uma preciosidade, um charme. Aqui tá falando a história dos tapetes de arraiolos. Vou aqui, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão um pause e dão uma lida, que eu acho que tem. Aqui os tapetes. E agora vamos aqui fazer a degustação dessa Degustação. preciosidade. A vista muito bonita. Ah, gente, a gente não falou, mas as duas cervejas, 600 ml, os dois pastéis, né, que é pastel de bacalhau, chama aqui. Pra gente Mas é a bolinho, gente né? É bolinho de bacalhau, né? Saiu 28 euros. Caro ou barato? Eu, na minha opinião, é caro. É caro, Mas, né? É pela como experiência, eu disse, gente. né, que é uma coisa turística, então... Hoje E aqui, eu acho que cada cerveja dessa foi 8 euros, são 600 ml, e o cada... pastel é 6. Exatamente, 6, 6, 12, 8, 8, 16, 28. exatamente. Foi o que deu, né? E um pastel é com queijo e um pastel é sem queijo. Sem queijo, velho. Vamos ver agora Vamos qual lá. é o melhor. O Ó. quando sempre, gente, ó, olha o tamanho desse copo. A minha cabeça. Mas não é tão pesado não, acho que é vidro falso isso aqui. Olha que bonitinho. Delícia. O detalhezinho como se fosse um fundo de garrafa. Não sei se tá focando. E aqui diz: quando apontares um dedo, lembra-te de que há 3 dedos virados para ti. É verdade, 3. 1, 3. Provérbios. Provérbios. Ok. Tá, vamos experimentar agora. A com queijo. E depois a sem queijo. Tá, o pastelzinho de bacalhau. Ah, gente, e esse aqui ainda é na Rua das Flores. Ok? Pera aí, deixa eu pegar com queijo, porque eu ainda vi. Ah, ainda não queijo. mordeu o queijo. Isso aqui come? Uhum. Tipo uma hóstia? Tá bom. Beleza. Gostou? Essa tá boa. 0 a 10. Dou 8. Assim. Porque o gosto do bacalhau, ele é muito presente, né? Então, tá muito intenso mesmo o gosto do bacalhau, que é como tem que ser. O queijo, ele não roubou. Eu pensei que o queijo ia roubar o sabor do bolinho. Mas não roubou. Ou eu que peguei pouco queijo. Tá bom, não tá? Gente, tá uma delícia. Eu acho que tá tudo equilibrado. A quantidade de queijo pra quantidade de bacalhau. Como o Vitor disse, o queijo pode roubar um pouco o gosto do bacalhau, mas como tem bacalhau na massa toda, o bacalhau é bem presente, eu dou um 9. A combinação desse queijo com o bacalhau é maravilhoso. Dou um 9 porque a gente ainda vai experimentar o sem o queijo. E eu acho, assim, talvez se o queijo tivesse espalhado no pastel todo, não concentrado, ia estar mais saboroso. Porque a gente morde o queijo junto Demora, com né? o bacalhau e é gostoso. Mas quando tem uma parte que é muito queijo, aí você sente muito gosto do queijo. Mas assim,
de forma geral, um 9. Para ser um 10, na minha opinião, era se o queijo tivesse espalhado num pastel inteiro. Agora vamos experimentar sem o queijo. Mas vamos lá. A massa, ela não é uma massa crocante, tá? Mas é bem sequinho, gente. É a bem fritura. sequinho, é. É mais... Não é tipo uma macio. coxinha. É, exatamente. Não é tipo uma coxinha. É mais macio. Bicho, com olha o tamanho desse copo. É mais, mas ele engana mais por conta Toma, do amor. fundo aí. Essa parte do fundo aqui engana, mas meu filho, é grande mesmo assim. E aí? Eu dou um 8. Com queijo é muito melhor. Muito melhor não, com queijo é melhor. Eu dou um 8 com queijo, mas ali tem um extra queijo, se você quiser comprar. Eu acho que não vale a pena, eu acho que vai ficar enjoativo se você comprar com um extra queijo. Mas assim, se você for uma pessoa que gosta bastante de queijos, como eu, acho que não vai se importar se tiver uma dose a mais de queijo. Porque a gente compra o pastel de bacalhau pra sentir o sabor do bacalhau. Mas não adianta, queijo faz toda a diferença. Eu dei 8 a nota com queijo, não foi? Foi. Então, essa aqui eu já dou 7, porque realmente só tá o gosto do bacalhau. É como se tivesse meio sem sal. Né? É como se tivesse meio sem sal. É. E o outro com queijo já fica... sal do queijo. O sal do queijo. É isso. Gente, mas vale a pena. Vale o preço. Vale o preço mesmo. Uma coisa nova, né? Tipo, é pra isso que a gente também viaja, pra conhecer coisas novas e sabores novos e enfim. Aqui na Europa, então, que muita coisa é proibida, né, de entrar aqui. Vários corantes, agrotóxicos, então o sabor, ele é um pouco mais puro. Eu digo assim, ele é menos salgado, artificial por conta disso. Né? Então, algumas bocas podem sentir diferença nos gostos. Porque não é tão salgado, não é tão doce, mas é justamente por isso. Aqui ainda dentro do estabelecimento tem uma galeria na parte de baixo. E uma dica que a gente acabou de fazer agora: todo lugar aqui da Europa que você for comer, vá no banheiro. Que luxo! Olha, reparem. Traje Havaianesa. Olha que bonito! É tipo um museu praticamente, né? Porque ó, aqui é os tipos de viola, que pra gente é um violão, ou uma viola também, mas eu acho que aqui eles não usam o termo violão. Viola, beiroa, viola terra, viola braguesa, viola amarantina. Puxa, acho que devem ter horários para passar algum vídeo, alguma coisa, porque tem essas cadeiras aqui, como se passasse algum evento. Gente, assim, sinceramente, você veio num museu de graça. Pô, esse aqui a gente nem sabia de nada, só veio entrando. Bordado de Guimarães. Aqui, olha o ouro, não é ouro não. E basicamente essas coisas que estão mostrando aqui é tudo da região aqui do Minho, do Portugal, né? Que é Braga, Guimarães, Viana do Castelo, tudo uma região chamada Minho. Né? A cultura portuguesa é muito rica em relação a roupa, a calçado, a bordado, a artesanato também. Então, se você tiver curiosidade e quiser vir aqui, gente, de graça, tá aqui, ó, não tem ninguém. Algumas coisas faz lembrar o Nordeste, né? As pedras no chão, os Algumas? paralelos e tudo. Muitas. Isso aqui provavelmente é... Explica aí, amor. Olha, aqui provavelmente é onde ficam as chaves para você conseguir entrar no Airbnb. Quando a gente vai se hospedar em algum Airbnb por aqui, para não precisar falar com ninguém, você chega aqui, ele vai dizer a senha do cadeado, tu põe, aí o cadeado vai abrir, pega lá a chave. E vai para sua hospedagem.
as bandeirinhas, quem é do Nordeste também sabe. Que aqui chama de banda. bandeirolas. Bandeirolas. Quem é do Nordeste sabe que a gente usa também muito isso no São João, as bandeirinhas. Não sei se no resto do Brasil também usa, mas como eu sou do Nordeste e vejo mais isso presente lá, talvez seja realmente. Gente, e Uai, aqui aqui passa passa carro. Tô passado. Sobe. Boa tarde. Ah. Meu Deus. Olha o tamanho do negócio aqui que eu subi. Gente, ó, vai ali, amor. Teve que subir ali pra poder o carro passar. Pra não ser pisado. Passa carro aqui. Tô Besta. chocado. Tô besta. Ai, vem outro agora. Agora um tuque. Meu Deus. Easy. E aqui a gente tá descendo. Agora vem carros no sentido contrário. Yuhu. Tasquinha da Paula. Tasquinha tipo barzinho. Não é? É, tipo Tasquinha. um barzinho mais simples. Porque um barzinho, como a gente conhece no Brasil, em alguns lugares também chama, é café, né? A gente pode chamar de barzinho ou de café. E quando é uma tasquinha aqui, é tipo, eu vou ali no bar do seu João, aquele, vamos supor pra gente, né? Cadeira amarela, os petiscos e comida feita à mão, assim, em casa, bem saboroso. Então essas tasquinhas aqui é mais aqueles, tipo um botequinho mesmo, caseiro. Por saindo daqui da ruazinha, a gente ainda tá seguindo para a Ribeira. Tem um túnel. Agora a gente vai Mas atravessar assim, aqui. Não tem faixa não, gente. Sem faixa de pedestre, mas tá Você- trânsito. A gente tá atravessando aqui na... É, mas deveria ter uma faixa aqui. Ah, deve ter, mas apagou. Eu suponho que aqui ainda passa carro, será? A gente já consegue ver o rio daqui. O Rio Douro. Oi, gente. Olá! Então, o vídeo ele ficou um pouquinho maior do que o esperado. E por isso a gente teve que dividir agora em duas partes. Vai ficar a parte 1 e a parte 2. Então, se você gostou desse vídeo, desse primeiro vídeo, continue aqui com a gente, fique no canal, ative as notificações, se inscrevam e assista a segunda parte que ficou muito boa também. Então é isso. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijinho.